Fala Demolei DF, estamos começando mais um A Voz do Sênior. No episódio de hoje eu tô aqui com os meus irmãos Gabriel Figueiredo, Pudim, ou Piqui, e André Brito, pra gente conversar um pouco mais e contar pra vocês a história do Colégio Mutirão Social, certo? Uma instituição da Associação Demolei Alumni do Distrito Federal, que vem contribuindo bastante aí com o capítulo e também, de certa forma, com a loja, né? Na presença do nosso irmão André Brito. Bom, vocês já foram apresentados, né, em outros episódios. Eu creio que o pessoal já deva conhecer, mas vamos dar só um panorama geral aí sobre a vida Demolei de vocês. Começa com o André que teve a ideia do colégio. Bem, meu nome é André, né? Tinha chegado no DF acho que em 2018. Não, cheguei em 2017, mas comecei a frequentar o René Demolei de novo aqui em 2018. E na época eu lancei essa bomba. Numa época que tinha um colégio aqui e o pessoal não conhecia direito de que realmente a Alumni fazia, né? Depois fui presidente da Alumni DF e hoje sou espectador. Espectador não, tio, né? Você é do conselho consultivo é o André, lá do... Não, o André caráter da chapa e eu sou espectador. Ah, tá. Famoso tio Dedé. Tio Dedé, O André, né? quando foi fazer a eleição dessa chapa atual, ele só falou assim, não quero entrar, não falou nada. Aí quando tava tudo feito, ele só mandou, estou fora da chapa. Do nada dentro, do nada dentro. E teve que entrar, né? Mas Pudim. vai se apresentar. Começa tudo. Eu sou o Gabriel, eu iniciei em 2017, estou como presidente do Colégio Mutirão. E é isso, né? Nível colégio. Eu sou tesoureiro da DAD, que o Carlos não gosta de falar DAD, né? Alumni DF. É isso. Vai lá, Pudim. Bom, eu sou o Pudim, para os íntimos Gabriel. Estou atualmente como adjunto na pasta de paramaçônicas da grande loja maçônica do Distrito Federal. E também sou adjunto do Gabriel pela Alumni do Distrito Federal. E eu secretário de filantropia do colégio. Isso, Seu time é Vasco, né? Salve o gigante da colina. Pois eu acho que pra gente começar essa conversa é legal começar do começo, né? Literalmente. Ah, não me diga. Vai lá, André. Também não me pergunte. Fala aí, André, como você com 6 meses Fala de aí capítulo. pra gente, André, como é que começou essa história? Quando eu cheguei no Mutirão, eu cheguei sênior, né? Eu não tive a experiência como ativo. E eu sei muito bem o quanto é ruim um sênior que às vezes não tem nada que fazer, ficar enchendo o saco do capítulo. Isso aqui tá errado. Isso aqui na minha época a tradição não era assim. Na época eu falava amém. Pelo amor de Deus. Então assim, eu queria ajudar, mas eu não queria encher o saco. Qual que é o modo mais fácil de você ajudar e não encher o saco? Com o colégio, né? Sim. Só que aí, quando eu lancei essa ideia, o pessoal me olhou como se eu tivesse a ideia mais sem noção do mundo. Isso aqui é um colégio alumni, que é isso? Já tinha o do Lealdade, eu só não lembro se ele estava instalado. Eu acho que ele estava apenas fundado. Acho que Acho que estava estava no instalado. processo. Estava instalado também? Acho que sim. Eu lembro que eu tive que instalar ele Ah, na minha provavelmente gestão a nova gestão, não? Não, William, não, você sabe me dizer se o colégio do Lealdade estava instalado? Ele foi fundado, mas já estava funcionando. Não, mas ele foi instalado? Não. Tá. Ele Ele foi estava instalado perto do fundado, nosso. Tá. mas ele não estava instalado. Então, assim, ninguém sabia o que era alumni aqui. É que assim, o Colégio do Lealdade a gente chegou a fundar, só que à época o Conselho Consultivo ele não estava. A gente estava com dificuldade para conseguir autorização de instalação. Para instalar alguma cerimônia e tudo mais. Então a gente meio que foi trabalhar. A gente não era sênior na época, mas o pessoal do colégio estava trabalhando pelo colégio e tudo mais. Ele só foi instalado definitivamente lá para 2019 e tudo mais, mas ele estava funcionando. Ele estava atuando, acho que era só uma questão técnica de instalação que não tinha. Mas independente disso, ninguém conhecia, ninguém sabia o que é isso. Eu lancei a ideia. Eu lembro que até a primeira pessoa que eu falei foi com o Pudim. O Pudim falou assim, vai dar merda isso. Como é que é a boquinha? É isso. Vai dar merda isso. Cara, não vai funcionar esse negócio. E eu lembro que eu falei, caramba, o que eu faço? Fundo mesmo assim ou bloqueio essa ideia? Mas beleza, eu lancei essa ideia.
o Pudim falou que não ia dar certo na época. Eu lembro até foi um evento que tava na grande loja. Eu não conhecia o Pudim, eu morria de medo dele. Amém. E eu falei, vou falar. Ele foi mestre conselheiro de lá, eu tenho que falar com ele. Eu falei, ele falou que não ia dar certo. Mas assim, eu queria ajudar. Sim. Só que eu não queria ser aqueles sêniors que ficam agindo como se fossem mestres conselheiros eternos, né? Então era o melhor jeito. Porque lá em Minas Gerais a gente já sabia mais ou menos como é que funcionava um colégio, que ele funcionava e não atrapalhava o capítulo. Nós fundamos e eu não lembro se eu te coloquei como secretário de Ciência Social logo de cara. Acho que deve ter sido. Eu acho que foi. Você lembra de toda a formação? Lembro sim. Eu fui como presidente, como vice foi o Vitor, um tal de Vitor. É o Victor que morava na pizzaria. Isso. Cara. Eu esqueci o sobrenome dele. Eu contei até uma história dele hoje. Pois é, aí foi o Vitor. Como secretário, eu não lembro. Nossa, eu não lembro quem foi secretário. Eu lembro que o tesoureiro era o Sorroche. O tesoureiro foi o Sorroche. E aí teve o secretário social, foi o Pudim. Foi o Pudim. Eu não lembro quem foi secretário. Mas enfim, foi essa a composição inicial. E era naquele sentido, né? Eu estava lá, mas não estava sempre, depois que foi fundado, eu estava lá, mas eu não estava sempre incomodando o capítulo, né? Por exemplo, uma das nossas primeiras coisas que a gente fez foi sortear uma inscrição para o Congresso Nacional. Tanto que quem ganhou foi o Lucas Amorim, né? Foi verdade. Então, a gente sorteou com tudo pago. Eu lembro até hoje que isso custou caro. Foi. Mas assim, era tipo mostrar, é assim que um colégio age. Vocês pagaram a viagem completa. Porque na época tava tendo promoção. Tinha o kit do congresso, na verdade. Era o kit. Não, foi. Que a gente pagava R$100 e ela levava a gente. Não, foi o kit que o próprio Supremo tinha. Ele tinha uma inscrição lá que. Cuiabá, né? Foi. Ele tinha um kit lá que já tinha hospedagem. Tá. Então a gente pagou esse kit, no caso, né? A gente não foi atrás de uma hospedagem. Tinha um kit que o Supremo tinha já, né? Então, inscrição com hospedagem e tal. A gente pagou isso. E o transporte? O transporte na época... porque na época foi bem na época que teve a atividade da grande loja. E isso não caiu pra gente porque a grande loja ajudou. Tá. Né? Então foi naquela época que teve o ônibus pra Cuiabá e tudo mais. Uma iniciativa legal, principalmente... Eu não sabia que já tinha um colégio já tinha feito isso no Já, a gente estava até bem atuante. A gente fez também o sopão. A gente fez até o sopão, né? Foi a primeira edição do sopão. Foi, a gente fez o sopão. Tanto que a gente foi lá na casa do Lucas Mendonça. Cara, foi na casa do Lucas. Meu Deus do céu, esse dia foi engraçado. Não, isso foi. O primeiro foi o do capítulo. Que foi quando o Lucas Seabra tomou multa por parar no meio da rua. Não, velho. Não, foi esse. O primeiro foi esse lá, velho. Não, esse foi o segundo. A gente fez lá no Lucas Coelho. Uhum. Eu lembro que... Sabe por que eu lembro que foi o primeiro? Porque foi a gente que fez. Sim, fizemos do zero. Porque no segundo a gente viu que a gente errou muito no primeiro. E a gente contratou alguém pra fazer. No primeiro a gente foi no mercado, comprou as coisas. E a gente foi pra casa do irmão fazer. Só que assim, não é que deu errado. Mas a gente viu as dificuldades que a falta de conhecimento que a gente tinha gerou, né? Porque é natural, né? Nas primeiras vezes. Fazer uma sopa em casa é relativamente fácil. Fazer uma sopa para 50 pessoas. Quantos elas tinham, mas era de poder esse tamanho. E aí a dificuldade era fazer, transportar. E a gente sempre quis fazer o sopão, tipo... Eu falo a gente porque o capítulo ajudava muito, né? Era um sopão que não fosse só água. Ele tinha que ser nutritivo. Tinha carne, legume... Tinha uma carne que eu não comprava. A gente sempre sente dificuldade de fazer coisa em grande quantidade quando vai cozinhando com na mesa. Velho. Não, e assim, é porque sopa normalmente é tido como um alimento barato. Sim. E esse dia foi assim, a gente indo fazer, cortar. Assim, pra você ter noção, teve ingrediente que a gente perdeu porque a gente não soube usar, velho. Não, eu não entendia, porque na época eu e o Pudim parecia que não se bicava. Que ficavam, era os dois sérios olhando um pro outro, fazendo... Você tinha medo dele, né? Exatamente. Cara, mas eu vou te falar que eu acho essa percepção do André muito engraçado, porque eu tenho uma percepção muito contrária disso. Aí tudo bem, sou eu falando hoje, em 2023. Eu não consigo olhar pra trás e ver o momento que o André não tava lá. Assim, claro, se eu paro pra pensar, a gente vê, mas assim, o André ele é tão natural hoje, no meio da gente, que pra mim, ele sempre esteve lá.
Sempre teve lá. É como se fosse da loja, é como se fosse do É, capítulo, É, né? cara, assim, eu falo assim, cara. Eu falo assim, caraca, velho, toda vez que eu paro pra pensar e lembro que o André não estava no colégio, não estava no capítulo desde sempre, eu falo, caraca, que ideia louca é essa, velho? Tipo assim, isso existiu esse momento, porque pra mim o André sempre esteve lá. Na minha visão, hoje o André sempre esteve lá. E se ele tinha percepção que a gente não explicava, é porque eu também causo isso em todas as pessoas. A maioria das Você vezes. estava começando a voltar de novo, né? Pois acho é, que cara, era- calhou nesse momento, que eu tava num período que eu tava retornando a Ordem Demolei, de um momento que eu saí bem frustrado, bem chateado com a Ordem Demolei, me afastei, e eu tava voltando, e cara, foi um momento, até, enfim, Nesse, sim, voltando, foi um momento muito louco. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, Uhum. mas voltando, então teve vocês tiveram como, né, como Uhum. primeira ação aí, patrocinar o kit, Sim, né, foi um sorteio. do Cianorte, a sopa, Uhum. o sopão, o que mais? Depois, foi aí que houve um probleminha com a Alumni Brasil. O que acontece? Eles chegaram pra mim e falaram o seguinte: tem um colégio que está efetivamente instalado e vocês não têm ninguém para gerir vocês. Aí eles falaram o seguinte: vocês têm, acho que, tanto tempo para organizarem suas eleições. E aí eu tive que sair da presidência do colégio, né? Eles elegeram um coordenador da Alumni daqui, Uhum. foi o Luiz Felipe, e aí o Luiz Felipe ficou 2, 3 meses como coordenador e falaram: organizem uma chapa. Aí juntou eu, o Barbone, que foram as duas pessoas que Reativaram. Reviveram, né? reviveram a Alumni, né, aqui, e falaram: bota, vocês dois se virem aí e criem um Alumni distrital. Porque não tinha ninguém para gerir. Então É tinha que engraçado, ter. porque a Alumni Brasil começou com membros daqui também do Exatamente. DF. Ela foi desativada, a Alumni daqui do DF foi desativada durante anos. por Ela conta tava de acho que problemas quase e 5 treta. anos parada. Era né? basicamente pro fundo, Mas- né? Assim, Quase 7. Não, era basicamente a pessoa chegava lá, assumia e, enfim. Não, essa questão de Não, você mas- falar de alumni do DF, quando eu falei pro André, cara, isso não vai dar certo, foi justamente isso. A experiência que eu tinha visto foi uma experiência desastrosa. Não porque eu era sênior, eu era ativo, mas vendo como ativo, eu falei, velho, isso aqui deu errado. É porque basicamente o quê? O sênior ou melhor, o Demolei que atingia a senioridade ali, de duas uma, ou ele podia virar consultor ali e tal. Eu falo porque eu passei por esse processo por E acho que detalhe, 2 meses. Na rapidinho. época, era muito, mas muito raro sênior Demolei atuar como consultor. Então, Raríssimo. exato. Ou então ele já iniciava não, né? Ou então daqui a uns anos ele Nossa, iniciaria anos e anos e na anos. maçonaria. O Pudim eu foi lembro um que- dos poucos casos que Anterior, não né? aconteceu isso. Exato. Eu lembro que no ano de 2018 para 2019, iniciaram 2 Demoleis Na na maçonaria. maçonaria. Uhum. 2. Né? Na época o Pudim já era maçom. Então nesse intervalo, 2 só. Uhum. Eu sentia que a própria maçonaria estava recuada com relação aos sêniores Demoleis. Caramba, será que vale a pena iniciar essa galera com os problemas passados que tinha? Então era toda uma relação de, opa, deixa eu me precaver aqui, eu não conheço. Né? Tanto que a questão da Alumni também era que ninguém sabia, parecia saber o que ela fazia. Quais que eram parecia que eram os problemas antigos com relação à Alumni. Como ela não sabia o que ela realmente fazia, o que eles realmente faziam, eles acabavam entrando em competências que eram ou de capítulo ou de grande conselho. Então, o que eu estava querendo mostrar? A Alumni atua isoladamente. Ela não se mete em decisões de capítulo, ela não se mete em decisões de grande conselho e, eventualmente, de Supremo. Ela pode fazer literalmente o que ela quiser, desde que não invada essas competências. É o que a gente sempre fala aqui no podcast, é sempre bom reforçar. O papel da Alumni, ele se baseia num tripé. Congregar os senhores Demoleis, filantropia e apoiar a Ordem Demolei de forma incondicional. Então, assim, qualquer coisa que passe disso, eu acho meio... Você tá
extrapolando aí, né? Você tá passando alguma competência que não é sua. É perigoso, eles me contam realmente o que acontecia antes, né? Ninguém sabia o que fazer. Uhum. Aí, de repente, o grande conselho tinha uma decisão que a alumni não gostava, aí protestava. Fazia. Gente, isso não tem nada a ver com isso. É uma instituição separada. Se a gente quiser patrocinar uma creche, né, de meninos, enfim, de uma situação mais delicada, pode. E a questão da lealdade que aconteceu também. O Conselho Consultivo não queria. Não queria o colégio? Não queria o colégio. Vocês não têm poder de decisão nisso. Eu lembro que isso foi até um processo pra gente convencer o conselho, porque aí nessa o capítulo entrou junto, de explicar que a pessoa quando fazia 20 anos não deixava de ser demolê. Era uma coisa que a gente teve que conversar muito com as pessoas do conselho na época, a loja, e entender que você chegava nos 20 anos e você continuava sendo demolê. Exato. E que você iniciava na maçonaria e você continuava sendo demolê. Isso é uma barreira engraçada. Até hoje, né? É tipo, fui demolê, na época que eu fui demolê. Não, você é. É porque a gente, como demolê, a gente fala fui demolê, se referindo à época que a gente era ativo. Exato. Mas isso é uma coisa que o maçom, no geral, às vezes não entende. Porque o maçom, ele inicia e é maçom até morrer. Ele é ativo até morrer. Ele é maçom a vida toda. Não vou dizer ativo porque ele pode se afastar por vários motivos, mas assim, ele é maçom a vida toda. E, cara, isso daí foi um desafio e tudo bem, eu puxo as minhas culpas porque eu não fui exatamente o demolê mais tranquilo de lidar na minha época de ativo. Entendeu? Eu era briguento, eu era marrento, então, assim, eu não era o mais fácil de lidar não, eu sei disso. Mas, cara, na época que surgiu a ideia, eu falei, velho... A merda. Eu falei, cara, isso daí não vai funcionar, velho. O André falando disso, não é que eu lembro, mas eu consigo ver eu falando isso. Eu realmente não lembro desse momento. Eu mas lembro que tava com a bengala e com o chapéu, assim. Porque a gente teve a fase de andar com a bengala do tamanho errado. Cara, eu vou te falar, aquela bengala do tamanho certinho, velho. E eu tô muito arrependido de saber onde ela tá. Você deu ela? Não, eu não dei ela, mas quando eu saí da casa dos meus pais, eu não sei onde eu guardei. Pai, daqui a pouco teu pai tá usando, né? Parece teu pai. Ih, caramba. Mas tinha um projeto da outra bengala também, que nunca concretizou. A do alçapão ali. Mas enfim. Mas, cara, foi muito louco essa transição, assim. Como eu falo, foi um alumni, o colégio do Mutirão, ele foi pra mim foi muito transformador. Porque ele conseguiu mudar a minha visão completamente de alumni do Distrito Federal. Não quero citar casos específicos, mas assim, a minha visão da alumni na época era muito ruim. Até porque na época o DF não tinha tradição em alumni. Não, eu digo que era muito ruim porque houve algumas coisas que deram problemas na época. Relacionados a alumni? Deram problemas na época. Uhum. Então, assim, eu falo assim, cara, a experiência que eu vi, as situações que eu vi, eu falei, cara, isso vai dar errado. Porque já mexeram. Ou você acha que é muito cara, e tal? eu não gostaria de falar. Eu não gostaria de falar. Não, eu te respeito. Né? Então, assim, não é porque é um problema, mas assim, tiveram situações chatas envolvendo aluno, que ela queria fazer, o objetivo, problemas essa questão que o financeiros, falou, né? Teve um problema na tesouraria que ninguém... Até hoje eu confesso que eu não fui atrás de ver depois, mas na época não foi explicado o que aconteceu na época, entendeu? Entendi. Então, assim, é complicado. Então, assim, Eu também foi complicado porque a gente não fazia parte dela na época. Então a gente também, eu era ativo. Nessa época eu já era ativo. Não era nossa alçada, digamos assim. Sim, não, isso aconteceu na época que eu era ativo, então eu não consegui ver isso de dentro, eu vi isso de fora. É difícil. Então a minha visão, ela era comprometida de certa forma. Pode ser que a situação era muito diferente na realidade, mas a minha visão de fora, ela foi completamente comprometida. Então quando veio a ideia, eu falei, caraca, velho, isso vai sair muito zoado. Rapidinho, nessa linha, você ficou quanto tempo? Até ter essa intervenção, né? digamos assim. Não chegou um ano. Não chegou um ano? Não chegou. Nem chegou a 6 meses, que aí eu tive que sair. Né? Tanto que houve novas eleições. Isso foi de 2018.2 para 2019, né? Foi 19. Ou foi 19. Aí, porque eu era mais conselheiro quando... Data eu já não André lembro, falava não, comigo. mas... Por isso que eu acho que é 19.2 Eu tô começa o tentando processo. lembrar porque ele me chamou pra chapa dele. Uhum.
Acho que é. Na época Foi eu o queria congresso chamar, que o João porque assumiu, que eles assumiram. Os nomes para a chapa da Alumni DF na época foi com base na atuação Não, dos mas sêniors. guarda isso aí que é. Não, mas é Não. um fato interessante sobre a atuação que vocês estavam tendo, que era a atuação que deveria acontecer nos colégios. Por isso que eu tive o cuidado de escolher. Porque eram sêniors que estavam lá ajudando e não interferindo. Uhum. Tanto que nomes fortíssimos eu deixei de fora. Justamente porque eram pessoas que que não sabiam que era uma atuação de sênior. Eu lembro que o que foi engraçado é que o colégio, ele soube muito ser bem discreto, sabe? É uma característica que eu acho que o colégio não tem até hoje. É A gente verdade. é muito discreto, a gente está presente no capítulo, tá ali, só que foi o que a gente conversou hoje na reunião. Foi. Para quem é de fora do capítulo Mutirão, não sabe o que o colégio Mutirão está fazendo. Cara, A gente tem aquilo que o William comentou na última vez que a gente veio ao podcast, a gente tem nossas reuniões semestrais e as pessoas não sabem. E assim, ninguém gosta de foto, parece. o André Essa foi a primeira reunião que a gente o André levou. saiu pra Alumni do Distrito Federal e eu vim no lugar dele. Então eu assumi a presidência do colégio. E aí eu confesso que também eu usei um pouco da minha malandragem e eu comecei a levar as reuniões para mais perto de mim. Em vários sentidos, no sentido físico da questão. Então, eu moro na Asa Norte, trabalho na Asa Norte, eu trouxe as reuniões para a Asa Norte. Você mora uma quadra do seu trabalho. Eu Vou moro botar esse ponto. Aí no meio do caminho é o... Então, tudo bem, eu moro numa quadra, na quadra seguinte ao meu trabalho e no meio do caminho tem um gambá. Alô, gambá! Demorou 10, hein? E, velho, e assim, o que eu quero dizer com isso? Como eu gosto muito do gambá, sou suspeito pra falar, gosto muito do gambá, falei, gente, vamos almoçar no gambá? A gente almoça no gambá e já delibera nossos assuntos. A gente mata 2 em 1, a gente junta todo mundo, confraterniza, decide o que tem pra decidir. E eu vou te falar que isso me surpreendeu porque funcionou muito, velho. Funcionou, mas funcionou muito. A gente tinha tentado fazer, encontros, sem motivo, É. só que não dava certo. Inclusive ano passado eu fui em um. Aí lá na quando- Asa Norte. Era no Gambá? Aqui na Asa Norte, na verdade. e assim, Não fui no Gambarra, não. Foi na. Enfim, foi Ah, num foi no bar que a gente Não, foi lá no É, esquina, foi. real. Exato. Foi uma tentativa de encontro Foi nossa também, né? bom também. É porque na época era comida de boteco, tinha uma coxinha de Aquela costela. Foi um dia de maravilhosa. evento, né? A gente Exato. foi num dia especial. Aquela de lá é evento. maravilhosa. Aquela coxinha era Esse dia maravilhosa. foi- Não, Parou. Na de fazer? época era de um irmão. É porque na época era de um irmão. O irmão passou Ah. pra frente já, então eu já saí de lá. Pede pra ele mandar receita. Vou tentar fazer. Mas, cara, aí a gente começou a fazer isso. O André tocando o distrital. E eu no colégio. E assim, ainda meio perdido, né? A formação, porque você ainda não tinha virado sênior, né? Não, eu viro sênior em 2020. 2020. A formação, então, tava com você, o André, Eu acho que você não tinha... Tinha o Sorroche, Sorroche. o Thales. Pô, O o Thales, Thales, Thales ele ajudou tava em muito. Brasília ainda, o Thales. E o Thales sempre Mas- foi o que ajudou muito. Foi. Só que assim, o colégio eu acho que ele sempre teve uma característica muito, muito bacana, que é a gente tem uns cargos aí, peço desculpa aí a todas as diretorias acima, DF, Brasil, mas os cargos eles são meras formalidades pra gente. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu era presidente, mas assim, na formalidade, a gente juntava e decidia todo mundo junto. O que a gente vai fazer agora? Galera, eu como liderança, eu trazia algumas ideias e botava isso em assembleia, votava, galera. Uma gestão participativa. Galera, e né? aí? Então, Eu tô pensando nisso aqui. Uhum. Tenho essas ideias. O que vocês acham? Cada um dava uma ideia e nisso daí a gente juntava as possibilidades, juntava as ideias, via a viabilidade de cada uma e seguia uma ideia que era composta por todos. Sim. Isso desde sempre, desde sempre. Então, assim, os nossos cargos, eu sempre vi eles como meras formalidades. Porque não sou eu, não é o André, não é o Gabriel, o líder. Não é que cada um, não é incapacidade de cada um, mas é porque eu vejo que entre a gente há muita cumplicidade. Entendeu? A gente se liga no sentido de que, cara, vamos trabalhar, vamos. O projeto não é eu, não é o André, não é o Gabriel. O projeto é alumni, o projeto é capítulo. O que a gente, como grupo, pode fazer por isso? Sim. Então, cara, eu achei muito, muito massa. Eu até brinquei que assim, eu tava implorando pra alguém me substituir na presidência. Eu falei, cara, alguém precisa vir me substituir, velho. Passou 1 ano, passou 2, tava indo pro 3º, eu falei, agita aí, galera. Cansei, eu não quero. Entendeu? Não quero ter o peso da responsabilidade, eu quero alguém no meu lugar. Pois é,
Vocês falaram que faziam, acho que você falou em algum episódio, ou foi por fora mesmo, que vocês faziam por semestre Não, a gente, por conta do André, a gente tinha pensado a ideia de fazer por semestre. Só que aí, tipo, depois, de alguma forma chegaram pra gente... Humanizou de alguma forma ali, né? Alguém ficou... Aí, é porque foi assim, o André foi, aí a gente não tinha muito ido atrás qual seria a formalidade para trocar o presidente. O colégio, pela perspectiva que eu tenho ali, ainda como ativo, é que o colégio estava ainda se estruturando para a gente poder fazer. Que eu acho que isso é uma pegada que vem desde o capítulo mutirão, que a gente sempre teve isso. A gente tem que estar forte, estruturado, para a gente conseguir ir para fora e começar a ajudar alguém. Exatamente. Tipo, a gente sempre pensa da gente estar estruturado para depois fazer filantropia. Só tem Sim, como ajudar tipo, alguém se eu estiver bem. Aí, Exato. nesse processo, aí foi quando o André sai e o Pudim entra. Aí, eu já viro sênior. Aí já começa a vir a cotação do Pudim pra mim. E aí, você não quer assumir, não? E assim, essa pegada de ser semestral começou a virar mensal. Falou, Não, ele tá falando da troca da gestão. não, beleza, continuei. Aí, O pensamento, né? Mensal. Aí- Quero largar. nessa ideia, a gente, tipo, chegou a formar até uma linha acessória, porque ainda tava no raciocínio de 6 meses. Uhum. E nossas reuniões eram, tipo, uma vez a cada 2 meses. Era muito assim, quando alguém do nada mandava mensagem no grupo. E aí? A gente não tem reunião. Aí marca uma reunião. Qual a pauta? A gente chega lá e discute uma pauta. Aí era daí que surgiu os projetos do colégio. As Também é bom coisas- ressaltar que teve uma pandemia no meio, né? Eu Teve. tinha esquecido E totalmente. entender que a Alumni é diferente de capítulo e Sim, loja, sim, sim. é entender que ela tem um ritmo diferente também. Né? Não adianta você forçar o Sênior Demoler a fazer reunião todo mês. Ele não vai fazer, deixa eles fazerem no tempo dele. Não vai, E não foi uma vai. coisa que foi muito natural, né? Tipo, as nossas reuniões mesmo. Foi, a eram- gente não forçou nada. Eram muito esporádicas, aí começou assim, vamos sair do capítulo, e aí? A gente vai continuar indo pro Natel, que nem a gente ia quando era ativo, ou a gente vai pra algum Exatamente. lugar? Aí eu pude soltar assim, eu queria comer um hambúrguer, tem um Mitz ali na quadra do lado, bora pro Mitz. Aí daí começou aí o pessoal que já era os seniores começaram a ir pro Mitz. E nessa hoje em dia, no final das reuniões, quase sempre tem um sênior pelo menos e um ativo pelo E menos isso se no tornou Mitz. um grande problema pro meu bolso, velho. Porque Que antes, a gente- antes era só eu pedir pro papai, agora sou eu que pago. Mas Mitz é bom e a demais. Mitz é uma gente tá delícia, até velho. repensando, porque Mitz, patrocina nós. patrocina muito nós. A gente... Mitz, Gambá. A A gente podia fazer uma plaquinha pro Gambá, né, comemorativa. Bora. Porra, uma Sede placa de oficial. homenagem. Placa Aí a de gente bota homenagem. no gravado ali, sede oficial do Sede colégio. oficial do colégio. Não, e cara, isso é uma coisa muito engraçada. Porque eu achei que isso ia acabar. Uhum. Eu comecei essa linha do Gambá porque eu vou muito no Gambá. O Gambá é perto da minha casa, é perto do meu Você vai trabalho. muito, você mora lá. Vai muito, você vai todo dia. Mas você almoça, janta. Ou, eu vou te falar que isso daí já me gerou alguns problemas em casa, velho. A Liliana faz as marmitas, velho. Aí vira e mexe o almoço no Gambá. Pô, você não come as marmitas que eu faço? Parará, eu falei, pô, não é, cara. Manda te amo de novo, manda te amo de novo. Eliana, te amo. Mas, velho, e, cara, a gente comecei a trazer as reuniões pra lá. E como eu falo, me surpreendeu que deu certo. Assim, porque eu trouxe um negócio que era perto pra mim, inicialmente. Eu confesso que eu realmente tinha um egoísmo nessa parte de o que era perto pra mim ali. Eu sugeri, a galera aceitou. Tudo bem que a galera não mora tão longe assim, né? O André mora lá na Asa Norte também. O Gabriel mora ali no Sudoeste. É relativamente perto. Otávio mora no Guará, né? Então, assim, Mas ele trabalha por lá. É porque todo Ele mundo trabalha no BGP, que é ali no plano. Torres trabalha... Torres trabalha trabalha Asa do lado Sul, ali. ali no Agora que ele mandou plano. a sede, mas... Então assim, cara, chama a galera, vamos, beleza. E começou a dar certo e começou a vingar e ter mais frequência. O que era um trimestral virou bimestral, o que era bimestral virou mensal. Graças a Deus, daqui a pouco vira semanal. Daqui a pouco vocês estão fazendo ritualística. Não, Daqui a pouco é Na todo Adolfo dia. Porta, na Adolfo Nossa, Porta. Fazendo bizarramente, ritualística séria. Depois no episódio da Alumni DF, tinha Alumni que tinha ritual. Não, Pelo cara, Brasil. eu já Não, ouvi isso. Isso é eu um- isso é um li- absurdo. Essa atrocidade. Não, só fazendo uma observação aqui. Sênior Demolei que quer praticar ritualística, vira maçom. É simples. No DF tem tantas facilidades para isso, certo? Mas aí- Vamos voltar aqui. Indo para reuniões, né? Aí foi muito engraçado porque a gente começou a ir pra reunião e já teve casos de a gente chegar lá e, tipo, às vezes, não todos almoçarem, mas a gente tá lá pela reunião. E a gente sempre senta. Hoje foi a primeira vez que a gente mudou a nossa mesa.
Cara, A nossa mesa pela primeira vez foi alterada. Foi, velho. Isso não é Depois que a possível, cerveja caiu. Não é possível. Não, cara, a gente já viu de tudo lá, velho. Assim, eu acho que, dados os episódios aí que já foram gravados, todo mundo percebeu que eu gosto de tomar uma. Uma o quê? Perdão? Toma uma. Um suco de uva? Um suco É um de suco cevada. Entendeu? E, cara, eu vou te falar que eu me sinto muito solitário sabendo que eu sou o único que bebe. Aí o André bebe. Eu sou o único que bebe. Como é que você se sente solitário com Torres do lado? Pô, essa porra não Ele bebe? tá de moto. Né? É. E aí, tem essa vantagem, eu não vou dirigindo porque eu moro do lado, eu vou andando pra grande loja. O problema é você errar o lado que você vai virar. Meu Deus do céu. E aí, cara, eu já vi de tudo lá, foi muito engraçado, a gente já decidiu tudo, mas a gente já viu de tudo. É irmão que chega lá, eu tô sem grana esse mês, eu vou só tomar água. Uhum. É irmão que chega lá, eu falei, pô, quer tomar uma cerveja comigo? A cerveja fugir dele. Você não tá entendendo? A cerveja fugiu do... A cerveja fugiu do cara, velho. Eu nunca vi isso, velho. E olha que eu sou macumbeiro, velho. Seu irmão. Cara, eu sou macumbeiro e eu me assustei. Eu falei, nunca vi isso, velho. Como assim, cara? Pulou. Foi literalmente. Ele Cara, chamou a pra pegar cerveja, a de cerveja desejou se matar, velho. A ser bebida. Eu falei, que isso, cara? Isso não existe. Então, assim, você acha que o ponto alto da... Não da sua gestão, mas da sua dinastia ali... Dinastia Pudim. Não. Não, foi Cara, o quê? Foi a congregação Cara, do, eu acho que a do- gente conseguiu dos unir senhores? muito. E o... Né? A gente conseguiu juntar, assim, claro, brincadeiras à parte, aquela tudo. A gente sempre conseguiu reunir. Teve muita a gente é nítida a mudança que o colégio teve. Por exemplo, na filantropia. No início do colégio a gente fazia muito sopão. Uhum. Né, o sopão do colégio, que a gente ia distribuir sopa. E a gente teve uma mudança de pensamento no que a filantropia significa para o colégio. Né, o que é filantropia pra gente? Como é a melhor maneira de fazer filantropia? A gente fazia o sopão uma vez por mês. Cara, e eu falo isso... Continua isso na sua gestão. Isso foi na minha gestão também. Uhum. Na minha visão, e na nossa também, uma vez por mês, não mata a fome de quem precisa. De fato. Quem precisa se alimentar de um sopão, seja lá o que for, vai passar fome, se dependesse da gente. Então a gente começou a mudar o que a gente quer fazer. A gente está entrando numa nova fase, numa nova estratégia do que precisa ser filantropia. A gente está tentando aproximar laços com algumas instituições na nossa região, que é o Guará. Então a gente está trabalhando muito nisso hoje. Mas assim, eu acho que o marco muito da minha gestão foi a confraternização, Eu acho congregação. Isso foi até o engraçado da última vez que a gente estava aqui. A Júlia até falou assim, como é que é possível o Demolei sentar e não falar de Demolei, né? Porque a gente chega no colégio, Isso não existe. a gente É passa impossível. tipo 10 minutos resolvendo, a gente pega a pauta, a gente lê a pauta toda e é muito engraçado porque o colégio ele é muito conciso, sabe? Tipo, a gente tem ideias muito parecidas, então são muito para ir afinando, sabe, a ideia. Quando alguém sugere, meio que todo mundo já consegue embarcar na mesma ideia. E a gente discute muito rápido. Aí daí o assunto sai pra, tipo, como é que tá sua namorada. Aí é quando o outro começa a falar que foi pai. Aí daqui a pouco vai indo. Aí a gente começa a falar de moto. Aí começa a pilhar o Pudim a comprar moto. Aí começa a fazer de tudo. Mas é isso que é bom, né? Uma alumni natural. Né? Tudo que você força a barra não vai pra frente. Não, é engraçado essa questão que o André falou, que assim, a alumni, vou colocar na menor célula dela, né, no menor nível, o colégio, ela precisa ter essa Espontaneidade? não só essa espontaneidade, mas a característica única, sabe? Eu vejo, vou colocar a nível do DF, cada colégio tem uma peculiaridade. Por exemplo, o pessoal lá do CDE gosta de jogar, Ema, acho né? que é D&D. Ah, tá. O colégio joga isso? Eu Que acho legal. que sim, mas enfim, eles se reúnem para jogar jogo de tabuleiro, assim, e tal. Então, assim, cada colégio tem uma peculiaridade ali que une os membros, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz, particularmente, em ver que a alumni não é uma coisa engessada. Ah, isso é bom. É aprendendo dessa forma que as coisas fluem. sabe? Isso é uma coisa também que a gente conversou bastante esses últimos meses, que o Colégio Mutirão a gente tinha muita tradição quando era ativo os membros. Os membros ativos tinham uma tradição como ativo.
E a gente virou sênior e a gente trouxe a tradição pro colégio. A gente não tentou obrigar o capítulo a ter a tradição, sabe? Em relação a usar a faca. A gente deixou eles bem pizza na naturais, matéria, sabe? Tipo, essas eles coisas sabem assim. quais são as nossas tradições, eles brincam que eles querem fazer algumas coisas, mas a gente não fica lá em cima, tipo assim, todo membro do mutirão tem que gostar disso, daquilo, sabe? Tipo, Sim. aqui a identidade é do colégio. E a gente fala pra quando eles vierem, quando vocês quiserem Mas vir. acaba que tem sempre uma personalidade muito parecida. Hoje eu enxergo o colégio muito parecido com Não, o é. capítulo. Isso é né? uma coisa bem legal. Hoje eu acho que é um espelho. Particularmente, Sim, eu acho que a sim. influência de vocês. Não, aí tem uma diferença. foi- E outra, algumas, O mas colégio assim, participa da campanha distrital. e outra coisa que eu sou extremamente Pesado. chato é com o fato do uso do colar. Né? Eu sou muito chato com isso. Do uso do colar se diz no... Tanto nas atividades, para aluno mostrar, olha, a gente Ah, não, existe. Né? Sim, Olha, a gente está Concordo, aqui. concordo. Não, Mas assim, eu concordo importante contigo, eu acho isso, que né? a representatividade. representatividade, inclusive foi o Toys enquanto ativo que me atentou para isso. Exatamente. Eu quando eu era presidente do colégio, do meu colégio, né, no caso, o Gorman McBride, eu não me atentava a isso. Porque, assim, Tem que mostrar você que precisa a gente tá lá. usar. Querendo ou não, o colar ele é representação do cargo. Da instituição, né? Que você Da tá. instituição, exato. Então, não é o fato, que colar bonitinho, vou usar. Exato. E indo pra você, assim, eu sei que tem poucos meses, né, que você assumiu mais ou menos ali, foi em junho, mais ou menos. Junho. Por Foi aí. mais ou menos isso, né? Eu sei que foi pré-CEDOD ali. O que deu para você fazer até agora? Quais são Até agora- as intenções, né, para esse próximo ano? Foi até que a gente estava conversando há um tempo, não lembro se foi hoje ou foi na última reunião, né? Eu peguei, quando saiu aquele edital da campanha, Tá. a gente sentou e falou assim, vamos fazer o edital. Só que a gente deu uma acelerada full, sabe? A gente chegou e falou, o edital é esse? Beleza, só que a gente não olhou datas. A gente só saiu fazendo. Entendi. A gente já fez a filantropia, que foi o Clean Day na frente da loja Mutirão. A gente estava Eu participei, organizando inclusive. Fui fotógrafo dessa. Aí a gente está organizando o trabalho voluntário na Haddad, só que, na Abrace, só que a gente está esperando aparecer o curso de voluntário, porque até essa parte eu acho que é melhor o Pudim explicar, porque é melhor ele tá liderando essa parte. A gente começou a instituir mensalidade para a gente poder ter dinheiro para girar, sabe? A gente pensou, a gente quer ter um evento de arrecadação, mas a gente vai começar da onde? A gente falou, vamos fazer uma mensalidade pequena, que a gente possa ter o dinheiro para dar entrada em alguma coisa e essa coisa a gente gerar o nosso lucro. Entendi. E daí a gente pegou esse dinheiro e está começando já a estruturar, a gente já está quase aprovado o nosso evento de arrecadação. Só falta finalizar, a gente vai fazer o modelo, o piloto ali para a gente poder começar a divulgar. E a gente está tendo as confraternizações, né, mensais. Sim. E vai ter uma em dezembro, que aí essa nossa vai ser maior. A gente estava até conversando hoje sobre o seu final de semana inteiro, para ser uma coisa marcando. E a ideia é a gente poder agregar a família Mutirão toda, a gente até brincou isso. A família toda se diz capítulo, loja e Quando a colégio? gente falou família foi muito engraçado, porque a gente falou família, capítulo e amigos. Aí a gente falou assim, mas ué, não é tudo família? A loja eu quero participar. E a gente deixou... Vamos lá, tio Carlos. Tinha um carro. Lembrando que a inscrição de quem é maçom não membro do capítulo é 3 vezes mais do que a membro do colégio, tudo bem? Pô, que legal, hein? Tô brincando. Emocionante. Tô Emocionante. ansioso, hein? Clássico. Nossa, eu não vejo a hora desse evento. Não, mas a nossa ideia é a gente conseguir arrecadar fundos para poder fazer esse evento a custo zero, pelo menos para os membros, sabe? Entendi. E... Mas o que falta? Falta você falar sobre a filantropia? O Pudim vai explicar sobre a Não, Abrace. a Sobre filantropia, isso. como eu falei, a gente teve uma mudança na percepção do que a gente acredita como filantropia. Sim. Né, a gente acredita que o assistencialismo, numa recorrência baixa, ele não ajuda. Ele é um momento ali, mas ele não cria diferença social. A gente quer criar atividades, a gente quer participar ou criar atividades que gerem a real mudança social. Sim. Como na pasta de ação social, eu sugeri que a gente trabalhasse com a Abrace, que é onde eu já atuo. O que é a Abrace? A Abrace é uma instituição aqui em Brasília que ajuda no combate, auxilia no combate do câncer infantil e hemopatias.
né? Eu sou voluntário lá com eles, ajudo na comunicação, sou médico palhaço por eles. E eu vi lá uma oportunidade de a gente fazer alguma atividade recorrente, né? Pela Abrace já ser uma instituição consolidada, já ter suas atividades formadas, na pasta eu recomendei que a gente fizesse alguma atividade em apoio à Abrace. A Abrace tem uma ação mensal, né? Todo mês ela tem uma ação, e aí eu tô conversando com a Abrace para ver como a gente participa junto, né? Nesse primeiro momento, eu não tenho como participar só como uma instituição alheia, então a gente precisa se formar como voluntários. Tem um curso de formação lá interno deles, da Abrace, que a gente tá para fazer, só aguardando a data, quando tiver lançado, né, pra gente fazer. Eu acredito que seja agora, final de novembro, início de dezembro, que deve ter o próximo. A gente faz a formação e começa a atuar nesses eventos mensais. Legal. A ideia, então, é a gente participar desse evento mensal. Ah, Pudim, você não falou que o sopão era mensal e tinha esse problema? Falei. A diferença é que o sopão era uma coisa só nossa. Simplesmente nossa. Dependia exclusivamente do colégio. E o efeito social era baixo. O que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo que a gente atendia estava realmente com fome. Não que eu ia negar um prato de comida, mas que eu, Gabriel, André, a gente fosse negar prato de comida. Mas, vamos lá. O segurança do hospital, ele recebe o salário. Não falta comida para ele. Pelo menos não o básico. Fulano que está assim, está assado, ele recebe salário. Não falta o básico. Então a nossa ideia com a Abrace é o seguinte: não é que falte alguma coisa para a Abrace, mas a minha ausência não atrapalha. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhar uma vez por mês não vai afetar a vida de alguém. Não vai criar um problema. Em contrapartida, Mas vai ajudar bastante. a minha presença mensal lá já ajuda. Vai. Em várias atividades, porque é um evento específico lá que acontece uma vez por mês. É porque eu tô tomando muito cuidado para falar isso, porque eu não quero falar em nome da Abrace. Claro. Eu não posso falar em nome da Abrace. Eu sou voluntário, mas não sou diretor, não sou funcionário para falar em nome da Abrace. Então a gente tem um evento lá mensal, tal, chamado Programa Encontro, né? Assim, é público, tem no Instagram deles, que é uma série de atividades que a gente está tentando participar. Está em fase final de negociação, tudo indica que vai dar certo. Então a gente está para ser incluído nesse projeto. Qual que é melhor? Por que foi recomendado essa atividade? Porque, na nossa visão, o melhor de dois mundos. É uma atividade de uma instituição que já está consolidada, ela tem todo o trâmite já do que precisa, ela tem estatística do que ela quer. Eu preciso de tantos voluntários, eu preciso de funções nisso, eu quero isso, eu preciso isso assado. É específico, assim, é um sopão. O que precisa? O sopão precisa de muita coisa que a gente tem que pensar tudo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Tem que comprar ingrediente, tem que preparar, tem que transportar, tem que entregar, tem que devolver o material que a gente pegou. Acondicionar ainda. Exatamente. Se sobrar alguma coisa, o que a gente faz? Joga fora, entrega em algum outro lugar. Se for entregar em outro lugar, é um novo transporte. Entendeu? Então tudo isso gera uma série de questões que a gente começou a mudar a nossa percepção de filantropia. Acho que a nossa mudança ela vem do final da sua gestão para o começo da minha. Foi quando a gente começou a repensar até onde algumas filantropias não estavam mais próximas de um afago de ego. Exatamente. Do que de fato uma coisa que influenciasse. O que a gente quer dizer com afago de ego? Em que ponto fazer uma ação social alimenta mais o meu ego de dizer que eu fiz do que realmente sanar um problema? E querendo ou não, tem um certo grau, né? Nisso exatamente. A gente não pode ser ingênuo. E daí a gente começou a pensar nisso, sabe? Tipo, o nosso projeto tá aqui, ele não tá tendo uma efetividade, mas talvez pareça muito mais e talvez seja muito mais um afago de ego para os membros falarem que estão fazendo uma filantropia, e a gente não está tendo essa experiência de ter administração de uma filantropia grande, sabe? Sim. E a gente começou a falar disso. Vamos tentar se aproximar, talvez, vamos ter o sopão, de uma igreja que faça sopão, ou então vamos para outro tipo de filantropia que a gente possa entender como funciona
a gente ajudar, e se chegar algum momento que a gente falar assim, pô, então a gente quer ter o nosso evento agora, paralelo ou não, Vocês vão estar estruturados gente- financeiramente. A gente e não vão precisa poder- inventar a roda. Exato. Não precisa inventar a roda. Eu não preciso fazer algo meu para dizer que eu fiz. Qual que é o objetivo da filantropia? Ajudar quem precisa. Eu ajudo quem precisa com um projeto meu ou eu ajudando um projeto já existente. Sim. E assim, de verdade, no DF existem diversas ações, diversas instituições. E eu falo isso porque eu já fui atrás, Sim. já procurei. Registradas oficialmente tem mais de 200. Nossa, Oficialmente. E o que não está registrado? O que eu quero dizer aqui, o que não é registrado? São aquelas ações que não é uma instituição com CNPJ, é uma instituição que não... exato. Exatamente. É uma instituição que Acho não... que todos os capítulos eles fazem filantropia de forma... É uma instituição que não pediu apoio do regular. governo. O que eu quero dizer com o oficial? Foi o que o governo, o que a Secretaria de Direitos Humanos, né? Sim. O que de respeito diz. Quem que está pedindo? Quem que trabalha nessa área? E é assim, quando eu fui atrás disso, tem muita instituição, tem mais de 200 catalogadas. E o que não está catalogado? Então é ir atrás disso. A grande loja mesmo, ela tem uma ação social muito grande. Nossa, Né? cara, O Olho de Horus lá é uma ação que eu, Gabriel, eu sou até suspeito para falar porque participo ativamente dele. Mas, cara, é uma ação sensacional. Fantástico. Mas ela não está registrada oficialmente no governo, velho. Entendeu? É tudo ação própria, é tudo recurso próprio. A grande loja é boa por isso, não é isso que eu quero entrar, mas o que eu quero dizer assim, é uma ação muito boa, uma ação grande, mas que ela não está registrada. Não é oficial dentro de um plano de governo, dentro dentro do que é o esperado de benefício social, vamos dizer assim. Então a gente começou a pensar muito nessa questão. O que a gente pode fazer que crie um efeito real? O que pode dar uma melhora real para a qualidade de vida de alguém? Uma transformação verdadeira. Sim. E às vezes até a gente aproveitar o que a gente sabe fazer, sabe? Sim. Ninguém aqui é cozinheiro, então tipo, a gente fazia o sopão, tipo, não é falando que a gente fazia com má vontade ou uma forma ruim, mas a gente não estaria fazendo o padrão que uma pessoa que sabe não fazer tem técnica. faria. E Eu tenho a mais boa vontade, eu tenho o recurso, mas não tenho a técnica. eu lembro a primeira vez que a gente fez com o tio Lau, a gente chegou com um bocado de sacola e falou assim, tio Lau, vocês compraram um bocado de coisa e não é pra fazer o sopão. Aí a gente Tipo parou. assim, o que e eu olhou faço pra com ele. isso? Sei lá, se vira agora. Aí a gente falou, tá, tio Lau, vamos lá no mercado de novo. Aí ele completou o sopão, sabe? Uhum. Não, mas é legal que, assim, vocês estão conseguindo mudar a direção para uma coisa que faz mais sentido para vocês nesse momento, né? E assim, daqui a pouco no futuro, quem sabe, assim, pensando realmente a longo prazo, quem sabe Pudim, você, André também, não tem a própria Brace. Sim. O céu é o limite. Não, exatamente. Isso Eu falo é- assim, são coisas que, claro, eu gostaria de trazer para a Lumina em algum momento, mas hoje eu não tenho condições. Sim. Hoje, né? Por exemplo, como eu já falei para algumas pessoas, eu sou médico palhaço. Sim. E eu gostaria de trazer esse universo da palhaçaria para vários recursos, porque, velho, é sensacional. E eu sou suspeito para falar, porque é sensacional. Tipo assim, cara, é sensacional. Só que ainda não tenho condições, eu não tenho a experiência necessária. Eu comecei há pouco tempo, falta eu amadurecer nesse universo para trazer o que é a palhaçaria para dentro disso. Mas, velho, são coisas que a gente quer fazer. O Gabriel tem ideias que ele quer trazer, que a gente precisa amadurecer. O André tem ideias que ele traz, que a gente precisa amadurecer. Não porque as ideias são ruins, mas porque a gente não está no momento de concretizá-las. Né? A gente olha assim, cara, a gente queria mudar o mundo, velho. Entendeu? A gente queria poder resolver os problemas do mundo. Para isso vocês vão maturando a ideia e daqui a pouco, Exatamente. futuramente, vocês Exatamente. aplicam. Isso foi até uma coisa da Abraço que foi legal, que a gente também chegou a um ponto que um membro específico falou assim, pô, eu acho que eu não vou saber lidar com criança. E a gente falou assim, pô, a gente vai participar de um projeto Membro específico, todos. macro, e a gente vai participar de um projeto muito grande que pra gente fazer ele acontecer, quando a gente estiver indo como voluntário, a gente não precisa estar lá. Esse é até um caminho que a gente está tentando se organizar. A gente vai uma coisa estar que eu falei. no apoio em volta, Exatamente. pra gente aprender a lidar com a situação de estar com uma criança que está com o caso
delas Câncer. lá. Tipo, Sim. porque eu não sabia se ia Entendi. cortar no YouTube, por isso que eu dei uma travada. Não, câncer Não, não. isso não corta não. Aí, Mas, tipo, ó, a criança tá com câncer e a gente não sabe se ela tá em estado terminal ou não. Cara, assim. Mas, E ó, não é todo mundo que sabe lidar com criança, mas aí a ideia dessa campanha é porque você pode ajudar com a criança, Sim, com certeza. você pode ajudar na cozinha e você pode ajudar, tipo, a carregar um caminhão. Ó, eu preciso botar tantas cestas básicas dentro desse caminhão. E nisso vocês vão treinando ali E e mudar tal. o- E assim, parabéns. E mudar a Parabéns, cabeça parabéns disso. pela atitude e eu tenho certeza que isso vai, enfim, vai dar bons frutos. Partindo para as conclusões finais. Só uma consideração para deixar uma frase importante. Não, eu vou que passar, um- eu vou passar rapidinho. Só concluir aqui. Partindo para as considerações finais, obrigado por vocês estarem aqui. Peço que vocês sejam extremamente sucintos, até porque a gente Já tá com o tem que tempo. entregar o estúdio, exato. Vai lá. Quando a gente teve a conversa no aniversário do Pudim com o pessoal que também faz parte do projeto, né, de ação da Abrace, eu falei com ele que uma das maiores preocupações que eu tinha quanto presidente era a gente conseguir botar na nossa cabeça, tipo, eu falo por mim, da gente entrar para falar com uma criança e controlar a nossa ansiedade, ou qual o nome tenha mais apropriado, da gente saber que talvez amanhã a gente não encontre ela mais lá. E ele falou para mim assim, você controla isso? Eu falei, não, Lili, você sabe disso? Eu falei, não, Lili. Então pra que você vai deixar isso passar na sua cabeça? Faz o momento daquela criança ser o momento dela. Sim. E é daí que a gente começou a pensar, a gente ter essa mudança, sabe? A gente começar a amadurecer a forma de chegar para falar com a criança, a gente controlar nossos automáticos ali, tipo, chegou num quarto e viu a criança num estado que a gente não está acostumado, a gente dá aquele choque. E porque eu acho que também não vai ser agradável até para a própria Abrace, a gente ia ajudar nesse ponto, se a gente não sabe controlar a nossa ansiedade no chegar ali, sabe? É uma preparação psicológica muito forte, realmente. Pudim? Pô, velho, eu vou ser bem rápido. Eu acho que eu tô bem satisfeito com o nosso colégio. Acho que a gente tem feito tudo o que precisava, assim, dentro do nosso alcance, dentro da área social, dentro da confraternização e dentro do apoio ao capítulo. Entendeu? A gente, eu falo como instituição, eu acho que a gente é presente dentro do capítulo, seja por meio de um representante ou por mais membros que vão frequentemente. Dentro da área de confraternização a gente tem nossa recorrência, a gente está sempre em contato. E dentro da filantropia a gente sempre pensou muito nela, entendeu? Eu não vou dizer que a gente é o maior filantropo do mundo, porque nós não temos tantas ações. Mas a gente nunca deixou de pensar nela, a gente sempre está pensando em fazer ela da melhor forma possível, que tenha um real impacto. Então eu estou bem satisfeito assim, com o nosso colégio. Eu me sinto muito confortável, me sinto muito feliz, me sinto muito contente nas nossas reuniões. Então, eu só espero que mês que vem a gente tenha outro almoço aí, porque tem que ajudar o Gambá também, né? É isso aí. Gambá tem família. Oswaldo. Tem funcionário para bancar. Não, Eu acho que quando a gente fundou esse colégio, pelo menos o que eu tinha em mente era continuidade, né? Era de deixar um legado e que daqui 20 anos a gente possa ver ele funcionando. Não é à toa que o nome da minha gestão da Aluno DF era legado, né? Então, era isso que eu queria deixar. Legado de virtudes. Né? Exatamente. Então, que vida longa ao Colégio Mutirão. Isso aí, vida longa ao Colégio Mutirão. Obrigado pela presença de vocês aí. Tenho certeza que daqui a uma ou duas gestões vocês voltam aí de novo. Como A gente presidente de tem- novo? Eu profetizo na sua vida. André para 2025. Nossa, de novo André. Mas enfim, obrigado aí. Obrigado por assistir esse episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @demoleialumnidf e @avozdoSênior. Também nós temos o Instagram de memórias, @memóriasdemoleidf. Não, assim, se você tiver uma foto antiga, algum registro que seja interessante para o nosso arquivo, nos envie, independente se for um documento, por exemplo, uma ata de uma reunião, ou um vídeo de um ágape, um momento especial assim do capítulo, nos envie. Será um prazer postar lá e compartilhar com toda a família Demolei DF todo esse momento, certo? Aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal também. Isso mostra para a plataforma que
você gosta do conteúdo e também que outras pessoas vão gostar desse conteúdo, certo? No mais, obrigado por assistir esse episódio. Assistam os outros caso você não tenha assistido e tchau, tchau.